Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Neuromarketing Cast. Gente, hoje estamos aí com mais um episódio. Para você que é empresário, esse episódio é indispensável. E por que é indispensável? Nós vamos falar aqui, gente, sobre muitas dúvidas que vocês empresários têm a respeito de tributos, contabilidade, gestão empresarial, gestão patrimonial e também entrar aí, claro, né, por ser o Neuromarketing Cast, vamos falar um pouquinho como que o marketing e as vendas acabam sendo muito importantes também nesse mesmo segmento. E para isso eu trouxe aqui, gente, uma autoridade, uma figura aí de respeito, que é referência aqui em Presidente Prudente e região, na área de contábeis. Ele também é advogado tributarista. Enfim, eu vou deixar que ele se apresente melhor, porque o currículo dele é muito extenso. Seja muito bem-vindo, meu aluno, convidado hoje do Neuromarketing, Lincoln. Você tá bem, Lincoln? Tudo jóia, muito obrigado, fico lisonjeado pela apresentação. Sou o Lincoln Stolino, sou advogado de formação, formei aqui na Toledo de Presidente Prudente. Atuei como advogado no escritório bem tradicional, conhecido aqui em Prudente. E recentemente assumi a missão de tocar um escritório de contabilidade, né? Gerir um escritório de contabilidade. Então, hoje sou sócio do escritório de contabilidade, que já está à frente aí do mercado, já tem há quase 10 anos, junto ao meu pai. Então, estou com essa missão. Então, eu entendi, junto ao meu pai, que a parte da advocacia e a contabilidade, eles se conversam. E é isso que a gente traz hoje, basicamente, para os nossos clientes. Fora outras coisas que a gente acho que vai acabar falando aqui Sim, com certeza. no episódio. Mas hoje seria basicamente isso que a gente atua. Entendi. E faz quanto tempo, Lincoln, que seu pai está nesse ramo da contabilidade? Meu pai iniciou, acredito que por volta... esse ano faz 10 anos, ele iniciou em 2016. Algo mais ali para os clientes próximos, a contabilidade mais artesanal, bem próxima. Cresceu. Hoje a gente tem bastante clientes, só que a gente entendeu que a gente precisa voltar um pouco às origens de ter aquela contabilidade mais próxima do cliente. Certo. É isso que a gente está buscando hoje. Que a gente viu no mercado que a contabilidade digital, entregar aquele básico, deixando o cliente muitas vezes na dúvida, sem direção e deixando vários problemas na empresa, né? É o que a gente mais encontra hoje. Então, a gente está tentando buscar aí na contramão um pouco do mercado. Entendi, Lincoln. Eu vou até trazer aqui, gente, já começar com os assuntos polêmicos, que eu sei que vocês adoram. E eu vou perguntar aqui pro Lincoln a respeito de algo que é muito comum na contabilidade para nós empresários. Lincoln, acredito que nos últimos 7 anos, como empresário, eu passei por uns 4 escritórios diferentes de contabilidade. E todos eles me trouxeram o mesmo problema, gente. Você acredita, você dorme e confia, acreditando que tudo tá certinho, redondinho, que eu paguei todos os tributos ali, né? Todos os impostos estão pagos, tudo correto. E aí, quando chega, às vezes, um e-mail, uma notificação, e você descobre que não. Que nem tudo estava tão organizado quando você imaginava que estava. E eu tive muitos problemas com isso, Lincoln. Impostos que tinham ficado para trás, e aí tinha se acumulado aquilo, aí eles criavam uma forma de parcelamento onde eu tinha muitos juros para pagar, vindo de um erro que não foi o meu erro, no caso. Então eu passei por isso mais de uma vez, gente, com mais de um escritório. E por isso que eu falei, não, agora eu quero uma pessoa que me transmita uma confiança, uma credibilidade. Eu quero um escritório que tenha uma certa consolidação no mercado e que não seja apenas um escritório de contabilidade, mas que tenha todo o know-how aí na parte de gestão, de planejamento, essa parte de finanças. E por isso, gente, o escritório hoje do Lincoln, que eu agora não vou falar o nome do escritório, porque vocês vão entender o porquê, mas eu conheci o Lincoln e a imagem dele, né, não do escritório, mas o Lincoln me transmitiu muita credibilidade, muita confiança, e por isso hoje eu sou inclusive cliente do Lincoln. Então eu queria que você explicasse aqui pra gente, em poucas palavras, Lincoln, a contabilidade tradicional, aquela que os contadores só emitem guias. Por que isso não funciona mais hoje? Para você, qual seria a solução para isso? Karina, puxando o gancho no que você falou, né, de ter passado por vários contadores, de ter tido problemas, isso aí foi uma consequência do mercado, né? A contabilidade digital chegou,
empurrando os preços todos para baixo. Aí os escritórios não conseguiam cobrar já um valor significativo, teve que diminuir margem, colocar mais clientes na base, e com isso perdeu aquele feeling com o cliente, né, de ter aquele acompanhamento. Então ele colocava lá 300, 500 clientes, como que ele vai te dar atenção? Exatamente. Como que um contador que tem 500 clientes, como que ele vai te dar uma atenção necessária? Talvez ele não faça nem ideia como que está a sua empresa, porque ele tem 5, 6 contadores que estão cuidando da sua empresa. Exatamente. E bom, às vezes, o fiscal ou o contador que está responsável pela sua empresa, ele malemar olha a sua empresa, e acaba ficando ali, num limbo. Você acha que a sua empresa está sendo bem cuidada, não está. Isso. Você acredita que está sendo pago, emitidas suas guias de impostos, não está sendo. E quando você descobre, foi isso que você falou. Quando você descobre, já tem um parcelamento, tem guias atrasadas. Às vezes mais de ano, né? Anos e aí, e os juros do governo, né? Aquela bola de neve. Então, assim, é um tema muito complicado. E por isso que a gente tenta evitar essa massa, essa coisa de ter vários clientes na base para a gente ter esse contato direto, que é basicamente o que a gente faz com a sua empresa hoje, né? Para você sentar comigo, saber o que está acontecendo com a sua empresa, para a gente conseguir dar o direcionamento correto. Então, e Lincoln, mais uma pergunta que eu tenho para te fazer, que acredito que seja muito interessante para quem estaria nos assistindo em casa. Esse negócio de pagar imposto que não precisaria pagar. Eu vi uma vez, teve um vídeo que você até postou, acho que no seu feed, se não me engano, falando que muitos empresários pagam impostos que nem seria necessário pagar ou paga além do que deveria pagar. Justamente porque ele simplesmente pegou a guia, ele não entende, né? Nós não entendemos, somos leigos nisso. Então, o que o contador mandou, ele vai e paga e nem entende o porquê que ele está pagando aquilo, se ele está enquadrado se ele está no Simples Nacional, por exemplo, se ele deveria estar no Simples Nacional. Então, a gente não entende dessa parte. E seria o correto o contador entender e nos orientar. Olha, se você passar para outro regime, se você não estiver no Simples Nacional, for para o lucro presumido, por exemplo, você vai ter algumas vantagens. Claro, a depender do faturamento ali da empresa, você vai saber explicar isso melhor do que eu. Como que funciona isso? Vamos lá, Karina. Nesses casos, eu já vou dar um puxão de orelhas aqui em alguns clientes que... Quando você precisa de algo específico, você procura um especialista. Então vamos lá, você precisa de um médico, cardiologista, você não vai num clínico geral, você procura um cardiologista. Exato. Se você é médico, você tem que ir atrás de um contador que entenda minimamente da parte médica, da contabilidade médica, né? E aí, muitos dos médicos ou profissionais da área da saúde ali, no geral, colocar os empresários nos gerais, né? Eles buscam um contador que é mais barato. Só que eles não conseguem entender que às vezes esse barato sai caro, né? Falando desse vídeo que eu acabei postando lá no meu Instagram, até recente, foram 2 médicas, foram assim, quase que em seguida. O que aconteceu? Elas foram para um contador que era do pai, que era um contador já de confiança, só que eram contadores que cuidavam da parte da fazenda, dos pais, não entendia da contabilidade médica. E aí, ultimamente, tem algumas coisinhas, alguns detalhes que pro médico faz total diferença. Sendo um pouco mais técnico hoje, o médico ele pode se enquadrar tanto no Simples Nacional anexo 3 como no anexo 5. Não vou falar muito de detalhes aqui para não ficar aquela coisa chata, mas só para entender. No anexo 3, o médico paga 6% de imposto. No anexo 5, ele inicia em 15,5%. Eita, é bastante diferença, né? Então a gente já está falando de uma diferença bem gritante. Claro que no anexo 3, por conta do fator R, tem outros tributos que devem ser pagos, mas a gente calcula ali em média de 5 a 6% de diferença de um médico que tem um faturamento significativo. Essas 2 nossas clientes médicas hoje estão na nossa base. Infelizmente, elas acabaram pagando nos últimos 5 anos. Uma a gente fez a conta, ela pagou mais de 100 mil
reais de impostos. Nossa, olha isso. E uma outra, ela pagou em volta de 130 mil reais. A mais que A não mais precisaria que não- ser não pago precisaria ser enquanto pago. ela não estava no seu escritório, estava com outro contador que não era Exatamente. especialista. Infelizmente, como a alíquota do Simples, ela vai sendo gradativa, né? Então, ela vai aumentando, no caso. Como elas perderam aquela primeira faixa ali, que ela tinha um faturamento baixo, e agora já estão no faturamento alto, então elas acabaram perdendo esse benefício, né? Então, já estando ali nas alíquotas mais altas. Então, é um erro que custou caro, porque acredito que elas não fizeram, nesse caso, não fizeram conta de contador mais barato, e sim pela indicação. É do meu pai, é de confiança. Mas isso custou muito dinheiro para ela. Então, assim... E isso acredito que aconteça na maioria dos casos, né, Lincoln? Sim, com toda certeza. Então, outros clientes, falando de comércio, a gente já identificou empresários pagando 10 mil a mais de impostos, 7 mil, 5 mil, que não precisavam, pelo simples fato de ter o conhecimento. E isso é muito comum. Isso é muito comum. E é uma dor que o empresário sempre é latente no empresário, né? Nossa, eu pago muito imposto, pago muito imposto, pago muito imposto. Mas será que você paga realmente os impostos que deveriam ser devidos ou você paga a mais? O seu contador, ele te traz essa clareza? Ou você também não está muito preocupado, você só quer ficar reclamando? Então, assim, claro... que não, eu digo, se o interesse maior é seu, então assim, vá atrás, procura alguém que entenda e se oriente. O meu conselho aí pro pessoal que está sentindo esse peso do sistema. Imagina essa médica ouvindo isso, né? Olha, você pagou 130 mil reais a mais do que deveria para o governo, para o sistema. Inclusive, era a próxima pergunta, Lincoln. Só um detalhe. A gente contou para ela, né? A gente acabou contando para ela e ela ficou revoltadíssima, queria processar o antigo contador, mas infelizmente ele não fez nada de errado. Ele simplesmente não tinha conhecimento. Não tinha um conhecimento, colocou ela no anexo errado, mas você puxava todas as certidões, estava todas ok, não tinha nenhum problema a empresa dela. Ela somente pagou o imposto a mais. Por falta de conhecimento técnico. Esse somente, né? Ui, que dor, né? 130, eu vou falar pra você. Daria pra fazer muita coisa com esse dinheiro. Para a empresa, né? Poderia até ter investido. No caso, ela falou, era o carro que eu queria comprar esse ano. Ah lá, tá vendo? Vai continuar com o carro velho aí, ó. Porque não procurou um contador especialista. E, Lincoln, como nós entramos nessa questão aí sobre o governo... Por exemplo, o governo não tem a obrigação, né? Vemos dessa forma, porém, também não vai reclamar de estar recebendo imposto a mais, né? E, na verdade, o sistema não foi feito para favorecer o empresário. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, por eles tudo bem. Se ele estivesse recebendo a menos, com certeza ele daria um jeito de te notificar. Ou se você estiver, entre aspas, sonegando, né? A gente vai entrar nesse assunto ainda. Mas se estiver sonegando, vai dar um jeito de descobrir e fazer com que você pague. Mas se você está pagando a mais, está tudo bem, não é verdade? Sim. Então, na sua opinião, você acredita também que o sistema não foi feito para favorecer tributariamente E o formato que o governo vem desenhando, vem trazendo para o empresário, ele realmente é muito confuso. E... a forma que o governo gasta esse dinheiro é meio que explícito que eles precisam de mais. Então, assim, não dá para falar que você está errado, que ele faz um sistema para ser confuso para que eles arrecadem mais. Gente, agora eu vou falar sobre um assunto aqui com o Lincoln também, que é algo que muitos dos empresários me perguntam, me questionam. Eu sei que é importante, eu sei que é necessário, mas que também o meu conhecimento, até a minha linha, né, do que são as minhas habilidades e minhas soft skills, muitas vezes eu não consigo auxiliar o empresário, mas que eu sei que importa muito, que é o quê? Integrar os setores que são coração, que fazem realmente com que a empresa sobreviva, com que a empresa esteja saudável, esteja faturando e esteja lucrando. Porque faturar uma coisa, lucrar é outra, né? Se é que vocês concordam comigo. Então é isso que eu quero trazer agora aqui para o Lincoln. Lincoln,
Já deve ter acontecido com você, assim como acontece comigo, da pessoa, por exemplo, vou te falar primeiro o meu caso, depois você fala o seu, tá? Karina, deu super certo o marketing. Olha, as ações aí tá funcionando, tô faturando mais, tô vendo que aumentaram as vendas. Mas o dinheiro some, Karina. Cadê o dinheiro? Porque, olha, você até mostrou aí que eu saí de um faturamento de 50 mil, tô ganhando agora 155 mil. Pô, mais de 100 mil reais, né, de aumento no meu faturamento. Mas eu não tô entendendo o que aconteceu, Karina. Sumiu o dinheiro. E, gente, eu juro pra vocês que o dinheiro não tava indo pra minha conta, tá? Eu juro pra vocês. E eu fico naquela, caramba, né? Resolvi o problema do cara, que a dor dele era não estar vendendo, agora ele está vendendo. Só que ele está com um problema financeiro. Às vezes eles até comentam também de um problema tributário, um problema com a contabilidade. Muitas vezes essa coisa do planejamento e das finanças é algo que não me compete. Não vou entrar e falar assim, traz aí as suas planilhas, o seu financeiro que vai ajeitar a tua vida. Não é assim que funciona, a minha área é outra, é marketing e vendas. Você não queria vendas? Toma aí, meu querido. Estão aí as vendas e o resultado. Então, Lincoln, a minha pergunta para você é, a importância de você ter um meio onde você esteja seguro com a empresa que te fornece assessoria para marketing, para finanças, para seguros, para investimentos, para contabilidade. O quanto isso importa, e aí eu queria que você já emendasse essa sua resposta no porquê que a Aerocom passou a se tornar Venge. Conta um pouquinho pra gente desse Karina, rebranding. Karina, vamos lá. Essa pergunta eu acho que é o ponto-chave de qualquer empresa. A gente poderia ficar horas e horas só falando dessa sua pergunta. E a gente ignorar o restante da parte contábil, da parte tributária, porque a gestão de uma empresa, ela é o coração de qualquer empresa. Com certeza. E eu tento trazer isso para o empresário e muitas vezes ele insiste em dizer que o problema é o governo, é o sistema, que é muito tributo. E eu não discordo, mas eu falo, tá, como que tá seu financeiro? Como que tá a sua gestão? Ela está em dia? E a resposta é sempre não. Então, ele tá tentando colocar a culpa em um terceiro, e aí fica claro que eu falo, igual você falou, eu vendo e não vejo lucro. Eu aumentei meu faturamento, mas parece que o meu dinheiro ainda sumiu. E de fato, vamos imaginar hoje numa clínica de estética, onde ela tinha um faturamento lá vamos imaginar, de 50 mil, agora ela passa a ter um faturamento de 100 mil reais. O faturamento de 50 mil, ela comprava X volume de produto. Com faturamento de 100 mil, logo, ela teve que dobrar o volume de produto que ela compra para a clínica dela. E o que acontece? Muitos não fazem gestão do seu fluxo de caixa. Vamos imaginar que você comprou 50 mil de produto, você vai pagar em 30 dias, 60 dias, vai depender da forma que você negociou com o seu fornecedor. Mas vamos imaginar, eu negociei em 60 dias, tá bom. Então ela fechou o primeiro mês, sobrou dinheiro. Nossa, só que ela esqueceu que daqui 60 dias... Já foi pra Disney, já fez o regaço. Já foi pra praia, já fez o que tinha, gastou esse dinheiro. Passou 60 dias, o boleto chega. Só que aquele mês, além das contas daquele mês, ele tem o boleto daquela compra de 60 dias antes. Esse valor se soma. Então, já não dá. Se ela não fez um caixa, ela não reservou, já tem um problema. Então, aí ela vai culpar o quê? O boleto que o contador envia para ela. Ela vai reclamar dos funcionários que não estão produzindo o que ela queria que ela produzia. Ela vai procurar um culpado. E não a falta de organização dela. E assim, a gente consegue estender isso para várias coisas, como o 13º de um funcionário, chega no final do ano, o empresário já sabe que tem que pagar 13º, só que não faz provisionamento, não tem um fluxo de caixa onde ele consegue prever tudo isso. E aí, o governo acaba sendo culpado, todo mundo é culpado, menos o empresário que não se organizou. Exatamente. Então, é um tema que eu gosto de conversar bastante. Quando o empresário começa a falar muito disso,
de que o problema é o governo, o problema é o governo, o problema é o governo, a gente sabe que muitas das vezes não é. Já conversei com bastante empresário, que paga 100% dos impostos dele e já conversei com um empresário que não paga quase nada. O mesmo ramo, mesma atividade, o cara que paga 100% dos impostos tinha mais dinheiro, vamos dizer. Tinha uma saúde financeira muito melhor do que o cara sonegava. E aí? Se é o mesmo ramo, é a mesma coisa. Era um Ctrl-C, Ctrl-V. Era o quê? Gestão. E o problema daquele empresário que acaba sonegando, ele tá, na verdade, ele cria uma maquiagem para o negócio dele. Porque se ele entende que ele está no Brasil e a regra para jogar aqui no Brasil é pagar impostos e ele ignora isso, então ele está criando algo na empresa dele que é uma fantasia. Então, se ele cobra 1.000 pelo um produto ou uma prestação de serviço, ele já sabe que daquele valor ali ele tem que pagar 10%, 15% de impostos. O que ele faz? Ele pega esse dinheiro, coloca no bolso, gasta esse dinheiro, ou sei lá, o que essas pessoas fazem com esse dinheiro. E aí, eles acabam achando que tudo aquilo ali é lucro. Mas a conta, muitas das vezes agora, com rastreamento, com as tecnologias... Hoje a gente usa o ChatGPT para tudo, hoje a gente tem tecnologia para tudo. Aí só o empresário acha que o governo não vai usar essa tecnologia ao favor deles para rastrear todas as contas, enfim. Então o empresário ele gasta todo aquele dinheiro, não separa esse dinheiro, não paga imposto e ele cria na empresa dele aquela, como posso dizer, aquele dinheiro está lá dentro, mas não é dele, ele gasta e ele compra um passivo, né? Vamos dizer. Ele compra uma dívida. E muitas vezes hoje, com a Receita vindo, multando os empresários, hoje mesmo a gente estava com um problema com um empresário que era... Ele estava correndo do Simples Nacional, estava como MEI, a Receita Federal simplesmente desenquadrou ele e está cobrando... 2024, 2025, quer que recolha todos os impostos que eram devidos nesses 2 últimos anos. Então ele vai ter que pagar os 2024, os 12 meses. Porque ele estava como MEI e já tinha passado e esse ano ele foi desenquadrado. Porque 88 mil? Exato, 81. 81. E aí ele foi desenquadrado esse ano e a Receita só cobrou esses 2 últimos anos dele. Só isso. Então imagina ele ter que recolher todos esses valores corrigidos e a gente não conseguiu avançar ainda, mas eu acredito que vai dar multas e juros. Aí você acha que esse empresário tem esse dinheiro em caixa? Provavelmente não. Você acha que foi consciente? Vou ficar aqui, vou guardar esse dinheiro para que quando vier ter problema eu tenha esse dinheiro e pague à vista? Com multa, com juros? Com não multa faz e sentido. juros? Exato. Então, assim, é muito... Ou se ele comprou um terreno, fez... Então, lá vai pra... Então, assim, era uma ilusão de que ele estava tendo uma economia. Sendo que ele já sabia as regras para jogar aqui. Então, assim, e agora? Ele vai fechar o negócio dele? Ele vai deixar de trabalhar? Não vai. Só que ele vai ficar aí, com dívida. Então, esse é o problema. É a falta de gestão, falta de planejamento. Com certeza, o dinheiro entrou. O dinheiro entrou. Ele poderia ter se organizado melhor. Mas é o que às vezes alguns empresários ignoram. Eu volto a repetir. Eu não estou falando que, meu Deus, o governo está certo para fazer isso. Não. Eu também odeio impostos. Ninguém gosta de dar um dinheiro lá. Mas, enfim, a gente está no Brasil e as regras são essas. E a gente tem que seguir. E é um tema bem delicado, complicado, que a gente vai para várias linhas ali. E voltando também à sua pergunta, e hoje as áreas elas conversam muito. Então, a parte contábil ela tem que estar bem amarrada, a parte fiscal ela tem que estar tudo certa, a parte das vendas ela tem que existir. Então, assim, elas sempre se conversam. Não tem como ignorar
uma a outra. Então, você precisa da parte contábil, da parte fiscal, da parte de vendas, jurídica, o marketing. Você precisa do 360 ali para o empresário. Com certeza. Porque o empresário é um tema também que, quando eu sento para conversar com os empresários lá no escritório, é até engraçado, porque você começa a conversar com o empresário, ele começa a abrir o jogo ali com você, falar, e que eu sinto que o empresário é muito... Ele é muito sozinho. Existe uma solidão nele ali, porque ele é muito focado em trabalhar, produzir, e o empresário ele é solitário. E os detalhes ele esquece, que também são importantes, né? Exato. Então, às vezes, ele ignora alguns detalhes que fazem a diferença. Às vezes, ele está quebrando a cabeça para montar um produto novo, para ter uma receita a mais ali para ele, sendo que muitas das vezes era só ele fazer um pequeno ajuste que ele conseguiria virar o jogo, conseguir atingir aquele patamar. E se organizar, né, Lincoln? Com certeza. Eu falo até dos meus próprios alunos, quantas vezes não, acho que 100% dos casos. A pessoa vem conversar comigo sobre a equipe, é óbvio, eu vou treinar a equipe para vendas, vou fazer a parte do marketing, eles falam sobre a equipe. Então, sempre acaba entrando em algum assunto que tem a ver com a parte jurídica. Alguns estão ok, tudo bem, tá tudo certo, parabéns, mas muita gente fala para mim, Karina, e essa situação aqui da fulana de tal? E eu pego e falo assim, como advogada, né, de quem está me assistindo, não sei se todos sabem, mas eu também sou advogada, trabalhei um tempo no Ministério Público do Trabalho, 2 anos, via por dia mais de 60 brocardos jurídicos, por dia, de juízes trabalhistas daqui da nossa região e de todo o Brasil. Então, conseguia ter uma noção ali, falava, olha, mas isso aqui a lei não aborda, a lei não fala. Eu falei, olha, existe essa lacuna na lei sim, mas também existe jurisprudência. E quem não é da área não entende, né, Lincoln? Fala, não, mas a lei não fala. A lei não fala, mas já teve decisão a favor e contra. Então, você vai continuar seguindo nessa linha? Você tem respaldo jurídico para isso? O que você tem de documento? O que o seu funcionário assinou? Ah, ele não assinou nada. Cá, faz para mim, então, isso daí. Formula aí um contrato, vamos fazer um regimento interno, vamos fazer não sei o quê. Gente, novamente eu falo, já saiu completamente da minha alçada. Aí, Lincoln, quando você fala, procura um advogado trabalhista, faz tudo certinho, senta, estrutura o seu processo, eles vão atrás? Muitas vezes não vão, que foi o que você falou, ele ignora. Então, eu queria, Lincoln, que você trouxesse pra gente a proposta da Venge. Hoje, gente, vou antecipar um pouco aqui, mas o Lincoln vai explicar melhor. De unificar, ter em um só lugar essa assessoria jurídica. Então, isso que eu acabei de falar, olha, procura um advogado trabalhista, procura um advogado tributarista para te ajudar, ou área de contratos no civil. Isso tudo você tem em um só lugar. Ter também um contador competente, com anos de experiência, que vai te passar uma credibilidade, um conforto, uma segurança. Garantia também, né, de que está sendo feito da maneira correta. Os investimentos. Quantos empresários, e aí eu sou a pessoa, gente, que eu vou ter que me enquadrar nisso, que quer até investir, tem vontade de investir, mas não sabe. Não entende realmente disso. E buscar um especialista e ter tudo isso num lugar só. Contabilidade, marketing, vendas, jurídico... Enfim, você segue aí, Lincoln, explicando. Karina, voltando nesse detalhe que você falou sobre a parte trabalhista, isso também é um problema muito comum com os empresários, deles acharem que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, tá tudo tranquilo, é a fé. E assim, às vezes você contratar um advogado para redigir um contrato de trabalho ali para você, algo simples, evitaria você ter um problema jurídico de dezenas de reais. Dezenas de milhares de reais, né? No caso, outro dia, um empresário com um problema com o funcionário. Não registrou, o funcionário ficou com ele 6 meses. O funcionário entrou com uma ação de 100 mil reais. Lógico que ele pedia, assim... O céu e a lua. O céu e a lua. Mas, no final das contas, a gente acabou tendo que fazer um acordo com ele de 20 mil reais. Meu Deus. E aí? Às vezes, um contrato que ali... Teria resolvido. Dependendo da forma que você negociar com o advogado,
não ficaria nem perto disso. Então, eu falo, são detalhes. E justamente por ter vindo do escritório de advocacia, lá nesse escritório eu atendi alguns empresários. E ali eu conseguia mapear algumas dores dele, né? Dos empresários. Uns empresários grandes aqui de Presidente Prudente. Eu trabalhei, salvo engano, quase 4 anos no Daniel Conago, então tive acesso a vários empresários de todos os portes que você possa imaginar. E ali eu já conseguia ver algumas dores do empresário. E aí, quando surgiu a oportunidade de ser sócio do meu pai, eu fui lá já com essa intenção de oferecer a parte jurídica para os clientes do nosso escritório. Então, com isso, eu comecei a identificar outras demandas. Então, por isso que com o tempo foi amadurecendo que eu precisava criar um grupo para atender o meu cliente. Então, por isso que nasceu o Grupo Venge. A gente precisava estar mais perto do nosso cliente, a gente precisava auxiliar mais ele para deixar o empresário com a mente descansada para que ele focasse mais e ganhasse mais dinheiro. E agora, com o peso do sistema vindo em cima do empresário, com a reforma tributária, mais do que nunca, aí eu falei, não, agora é a hora, a gente precisa realmente fomentar mais isso, trazer essa ideia do grupo e trazer para o empresário, então, a parte contábil, fiscal, a parte de investimento, a parte de marketing, a parte de investimento, parte de seguro, gestão patrimonial, a parte financeira, enfim, trazer esse 360 para o empresário, para que ele tenha acesso ao grupo e possa trabalhar, ficar no seu lugar de potência. Sim. Onde realmente vai trazer o dinheiro para ele. Que às vezes o empresário às vezes fica pulando de galho em galho para tentar conseguir apagando incêndio, né? Ficar resolvendo coisas e onde ele poderia estar contratando alguém que possa realmente levar ele para o próximo nível. Então, por isso que hoje, recente, né, a gente apresentou no nosso Instagram lá a ideia do Grupo Venge, e esse ano a gente vai fomentar muito esse grupo. Contamos com a Vossa Senhoria. E eu também contando com vocês. Uma parceria que a gente queria, até falei pro Lincoln, gente, de trazer pro podcast essa nova proposta. Porque isso é novo, é algo que supre aí, né, que vai nessa dor dos nossos clientes, dos meus clientes, dos seus clientes. Então, acredito que vai ser algo muito legal, porque você indicar uma pessoa que você não conhece, a gente falou disso, né, Lincoln? Que você nunca comprou dela. Depois esse seu cliente, ele tem um problema e ele vem falar pra você, pô, Karina, você indicou aquele contador, deu ruim e tal. Então eu falei sobre isso com ele. A gente ter preferência em indicar pessoas das quais nós compramos. Eu tenho confiança porque eu compro, eu sei como funciona, eu tô ali dentro. Então por isso também a proposta desse novo projeto com a Venge, né? E é igual do grupo, do nosso grupo, né? Onde você tem dos mentorados, né? Dos mentorados, onde ali todo mundo se conhece, você faz aquele filtro para que ele possa entrar, então você já faz uma análise prévia do mentorando para entrar. Exatamente. E ali você acaba conhecendo. Então, para você comprar um produto, é muito mais fácil. E a pessoa, se ela tiver mal intencionada, não estou falando do nosso grupo, mas se for uma pessoa mal intencionada, se ela fizer uma cagada com um cliente, o resto todo mundo vai saber. Exatamente. Então, verdade. O peso é muito maior de uma indicação. Então, se essa pessoa estiver mal intencionada, possivelmente ela não vai se queimar com aquela pessoa, ela vai se queimar com todo mundo. Com todo mundo. Então, por isso que o nosso grupo mesmo, a gente, essa ideia já é antiga, eu demorei para lançar ela, porque eu precisava ter os parceiros certos. Porque não adianta eu pegar um parceiro aqui, amanhã já trocar, pegar outro, enfim. Tem que estar consolidado pessoas que eu confio, porque se der algum problema, o cliente vai vir atrás de mim. Com certeza, né? Às vezes não vai nem questionar
o serviço prestado pela pessoa que você indicou. E sim, você. Exatamente. Então, é uma responsabilidade tremenda, né? Muito grande. E, gente, para concatenar ainda o que o Lincoln trouxe aqui sobre essa questão financeira, né? Que é algo que eu tenho vivenciado, ele também. Vou até aproveitar o nosso espaço para falar um pouquinho sobre isso. Porque tem a mentalidade também, né, Lincoln? É a organização, é o planejamento. Isso impacta muito no trabalho dele como contador, como advogado tributarista. E no meu também, como uma pessoa que dá uma assessoria no setor do marketing das vendas. Ou seja, olha, funcionou para você? Ah, funcionou, mas eu tô sem dinheiro, Se a minha intenção era dobrar o seu faturamento e o seu faturamento dobrou e sumiu, então você não está realmente satisfeito como eu gostaria que você estivesse. Então, por isso, gente, pensando nessa mentalidade também, eu falo muito sobre a gente estudar, ler livros sobre isso. O Lincoln recentemente me indicou um livro, como que chama aquele que você falou? É Psicologia Financeira. Psicologia Financeira, ainda não comprei, mas vou comprar. Por indicação sua, ainda não li, mas já ouvi falar muito desse livro. E agora, no dia 19, nós vamos ter também um estudo vivencial sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Gente, eu li esse livro em 2021. Foi um livro, assim, que mudou a minha vida em vários aspectos, principalmente nessa questão de investimentos, essa parte do que é despesa fixa. Eu não tinha essa noção de onde colocar o dinheiro e como controlar isso. E o livro, ele traz uma clareza muito grande, com situações muito práticas da vida do Eker. É um livro que já chegou aí, já alcançou 5 milhões de exemplares vendidos no mundo. Então, é um best-seller mundial e reconhecido no mundo todo na teoria aí das finanças, da prosperidade. E nós vamos ter no Aruá, para você que é de Presidente Prudente. Então, nós vamos ter aí no Aruá, no dia 19, às 19 horas, um estudo vivencial sobre esse livro. Você vai receber um planner para você fazer o seu planejamento anual, para você entender melhor sobre as finanças. Porém, Karina, com isso eu resolvo a minha vida? Não resolve. Você não resolve. Você vai mudar a sua mentalidade para prosperidade e finanças. As suas crenças, sabe? Da infância, tudo que você viu seus pais, como seus pais lidavam com o dinheiro. Então, você vai conseguir visualizar isso lá de uma maneira muito clara. Porém, gente, nada melhor do que você ter um especialista, por isso o Lincoln está aqui hoje, para analisar as suas finanças. Então, ali é sobre mentalidade. Você tendo esse estudo vivencial no dia 19 e contratando, por exemplo, a Venge, uma assessoria financeira, uma assessoria contábil, jurídica, com certeza a sua empresa vai estar num outro nível agora em 2026. Então, conte com a gente. Vou pedir para o Lincoln agora olhar para essa câmera aqui, Lincoln, e fala para a gente como que as pessoas podem te encontrar, o seu Instagram, o seu WhatsApp, e explica aí para eles, né? Porque a principal vantagem, você fala em uma frase, de contratar a Venge hoje e já deixa o seu recado. Vamos lá, o meu pessoal é Lincoln Stolino, do escritório, tá? Venge Contabilidade. E por que contratar a Venge? Para resumir em uma palavra, eu resumiria em solução. Então, hoje, a Venge é uma solução para o empresário. Para não esticar muito o assunto, só queria fazer um adendo nessa sua fala sobre mentalidade. É de suma importância o empresário ter essa mentalidade aguçada, porque é nítido a diferença dos empresários que têm uma mentalidade aberta e para os empresários que não, que é aquele empresário com a mente fechada. O empresário que tem aquela mentalidade aberta, que tem um conhecimento, é muito mais fácil de lidar. Com certeza. É muito mais fácil de você conversar com ele, explicar as coisas para ele. O empresário que tem aquela mente fechada, tudo ele questiona, tudo ele duvida, tudo ele quer colocar a culpa em alguém. É aquela que eu falo, aquela mente de escassez, aquele empresário que ele quer evoluir. Não tem autorresponsabilidade. Ele quer evoluir, mas assim, ele não evolui ele mesmo, né? Ele não tem essa autorresponsabilidade. Então, realmente, é algo que os empresários precisam hoje. Claro, buscar um especialista, mas primeiro ter esse conhecimento prévio de querer entender, pelo menos minimamente, as coisas. Que ótimo, Lincoln. Eu agradeço muito por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. O Lincoln é meu aluno também, gente, de mentoria. E é um prazer ter você aqui, porque eu sei da sua competência, acompanho você, né, aí no decorrer da sua carreira agora, depois que iniciamos a mentoria, eu tenho visto o quanto o Lincoln tem buscado, gente, cursos, palestras, ele dá palestras também, então ele tem se especializado muito nessa área, embora já tivesse aí um know-how e um conhecimento muito grande, ele está sempre se atualizando e estudando, então é uma pessoa que eu recomendo de olhos fechados. Obrigada, viu, Lincoln? Muito obrigado.
Obrigado, Karina, pela oportunidade. Prazer estar aqui. Eu pretendo voltar mais vezes aqui, a gente conversar com tempo mais... mais tempo e temas mais específicos para a gente aprofundar e conversar mais e trazer... Para agregar mais valor aí aos nossos empresários aqui de Presidente Prudente. É isso aí. Então, gente, obrigada, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.